Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre um grupo mega, hiper, super especial que inclusive nós fazemos parte, é isso aí! Seria o grupo dos vertebrados. Ali estão incluídos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. É isso aí! Bora entender um pouquinho mais sobre os vertebrados? Mas antes, a gente tem que considerar que dentro de um grupo maior, nós somos cordados. Mas quem que são esses cordados? Então, só para dar aquela recapituleba bem rapidinha, bem mega hiper resumida, cordados vão ser aqueles animais que vão apresentar em alguma fase da vida um tubo nervoso dorsal, uma notocorda, fendas faríngeas e uma cauda pós-anal. E aí, dentro dos cordados, nós vamos ter 3 grupídeos ali fazendo parte. Os urocordados ou tunicados, que um exemplo seria a assídia, essa fofa aqui, que de modo bem simplista, a gente fala que os urocordados, e uro vem de cauda, seriam aqueles animais que apresentam notocorda na cauda. Temos os cefalocordados, como exemplo, esse carinha aqui, que é o anfioxo. Então, aqui nós vamos ter a notocorda partindo da cabeça, por isso ele vai ser um céfalo, cabeça. E agora, o grupo que nós estamos presente é nós na fita, o grupo dos vertebrados ou craniados. E aí já pode vir na cabeça, né? Se é vertebrado, seriam os animais que apresentam a coluna vertebral. Se é craniado, é porque apresenta crânio. Tá certo isso? É mais ou menos, porque biologia ela é uma fofa, mas ela adora uma exceção. E a Pro vai colocar aí um asterisco no vertebrado, porque nós vamos ter uma exceção aí, já que nem todo vertebrado vai ter coluna vertebral. É para acabar com o Pequi de Goiás, né, moçada? Mas é isso aí, fiquem tranquilos que a gente logo vai entender um pouquinho sobre isso. Então, esses craniados, e agora sim todos apresentam o crânio, ele vai ser subdividido nesse grupo que é hiperotrétia ou mixinoidea, que seria o grupo das feiticeiras ou peixe-bruxa que não possuem coluna vertebral. E o grupo dos vertebrados, que vai ser subdividido por sua vez em hiperoártea e gnastomados. Esse grupo hiperoártea, ele é representado por esse peixe esquisitão aqui, que é a lampreia. Ele vai ter apenas rudimento de vértebra, ele não tem aquela coluna vertebral. Tanto esse quanto esse vão apresentar crânio, mas eles não possuem mandíbula nem maxila. Agora, esse grupo dos gnastomados, ele tem crânio, ele tem aquela coluna vertebral e eles vão ter mandíbula, vão ter maxila. É isso aí. E aí vão fazer parte desse grupo os vertebrados mais comuns, aqueles que são mais carne de vaca, né, que a gente conhece mais, que seriam os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Senhor, né? É força na peruca que vai dar tudo certo no final. Muita calma, pessoal. Parece difícil, mas não é. E se a gente pensar, os vertebrados, eles apresentam uma série de habitats diversos, eles apresentam tamanhos diferentes, eles seriam considerados um grupo bem diversificado. Mas quando a gente for analisar as características gerais, eles apresentam caracteres que são comuns. Então, por mais que eu tenha aqui uma baleia, né, que ela é enorme, que ela vive em um ambiente aquático, e aqui eu tenho um outro exemplo, que é esse sapinho minúsculo, bem pequenininho, que ele mede milímetros, ele vive em um ambiente terrestre, ainda assim, eles vão ter características que são comuns. Então, bora lá conhecer algumas características gerais dos vertebrados. Então, os vertebrados, de modo geral, eles vão apresentar
um crânio e vão apresentar uma coluna vertebral, formando um esqueleto axial. Sendo que esse esqueleto ele é interno e ele pode ser formado de cartilagem, então ele pode ser um esqueleto cartilaginoso ou ósseo. Esse crânio ele vai estar protegendo um encéfalo bem desenvolvido e a coluna ela vai dar sustentação e vai proteger a medula que vai estar passando ali dentro da coluna vertebral. Além disso, as nadadeiras dos peixes e também as patas ou membros dos tetrápodes também vão ter um suporte esquelético. Temos também musculatura, que pode ser lisa ou estriada, seja ela esquelética ou cardíaca, e entre outras funções vai dar o formato para o corpo e também auxilia na locomoção. E aí, pessoal, com relação ao revestimento corporal, que não é esse por fora, né, galera? Então a gente vai ter algumas novidades com relação à epiderme, por exemplo. Quando a gente viu lá nos invertebrados, a epiderme era formada por uma única camada de célula, ela era uniestratificada. Já aqui nos vertebrados, nós vamos ter uma epiderme formada por várias camadas de célula. Por isso a gente fala que ela é pluriestratificada. E aí, logo abaixo dela, nós temos uma derme, que ela é ricamente vascularizada e ela apresenta estruturas nervosas. Abaixo nós temos aí um tecido adiposo, que entre outras funções, proteção mecânica. Beleza? Com relação aos vários sistemas, aí um sistema digestório. A Pro vai falar de modo bem rápido, bem pincelado, porque vai ser especificado nos grupos, vai ser detalhado em cada grupo que a gente for analisar daqui para frente. Então, o sistema digestório dos vertebrados, ele é completo, é isso aí, moçada. Então, vai ter uma boca e vai terminar num orifício, seja ele um fiofó, o ânus, ou então uma cloaca. Então, a abertura cloacal. A cloaca, ela é uma câmara que vai ser um conduto comum, onde vai desembocar o intestino, então cadê o intestino aqui? E os ductos urinários e também reprodutor, ou seja, seria uma câmara comum ao sistema digestório, urinário e também ao reprodutor. Com relação ao sistema circulatório, então a gente tem aqui um sistema circulatório que ele é fechado, já que o sangue ele vai circular no interior de vasos sanguíneos, e temos um coração que ele é bem desenvolvido, podendo ter número variável de câmaras, seja 2, como acontece nos peixes, 3 anfíbios, ou chegar a 4, como nas aves e nos mamíferos. Também nós temos aí a presença de hemácias, seja ela nucleada ou não. Temos o pigmento respiratório, a hemoglobina, que vai estar transportando o oxigênio, e aí também aparecem leucócitos, os glóbulos brancos. Além disso, nós temos também um sistema linfático. Com relação agora ao sistema excretor, a excreção vai ser realizada por rins pares, é bem mais evoluído do que aconteceu lá nos invertebrados. Ele vai fazer a drenagem lá do fluido celomático, do sangue, dependendo qual é o grupo de animais. E o produto de excreção, o resíduo nitrogenado, vai depender muito de qual é o grupo de organismo, qual foi o desenvolvimento embrionário e onde eles vivem. Porque o animal ele pode ser amoniotélicos, lembra? Amônia! Vai ser aqueles animais em que o resíduo nitrogenado de excreção será a amônia. E pensa num trem que é tóxico. É tenso o negócio. Então, para que consiga fazer essa excreção da amônia, precisa viver em um ambiente com muita, mas muita água. Porque esse composto, ele é extremamente solúvel. Então, ele precisa de muita água para diluir e não se tornar tóxico ao animal.
e ele não pode permanecer por muito tempo no corpo, porque senão, tóxico, terninho de madeira. Então ele vai ser logo liberado, como tem bastante água, vai ser diluído na água. Um outro grupo seria dos ureotélicos, porque eles vão eliminar a ureia. A ureia, ela é menos tóxica do que a amônia. E ela também é solúvel em água. Então, quem vai liberar como produto de excreção, como resíduo nitrogenado, a ureia, seria a maioria dos vertebrados terrestres e também os cartilaginosos, o tubarão, por exemplo. E, por último, nós temos aqueles animais que são uricotélicos, que vão eliminar como resíduo nitrogenado o ácido úrico. Esse ácido úrico, ele é o menos tóxico e também o que é menos solúvel em água. Na verdade, é inclusive uma adaptação para evitar a perda de água, excesso da perda de água pelas aves e também pelos répteis. Vamos lá, sistema nervoso. Aqui é bem mais evoluído. A gente vai ter um sistema nervoso que ele é dorsal e ele vai ser formado por um encéfalo bem desenvolvido e medula espinal, que vai formar o sistema nervoso central, e tem também um sistema nervoso periférico formado por gânglios, cadê meu cursor? Gânglios e também por nervos. Então essa parte azulzinha toda aqui vai formar o sistema nervoso periférico, e esse aqui em vermelhinho, meio marrom, né? Vai formar o sistema nervoso central. Com relação ao sistema sensorial, ele vai ser também desenvolvido, mas vai depender muito do grupo. Ele vai ser tratado com mais detalhes à medida que a gente for estudando cada grupo de animais de vertebrados. Reprodução. Nós temos aqui que a maioria desses vertebrados, eles vão ser dioicos. Então eu vou ter o macho e vai ter a fêmea. E vai ter uma série de mecanismos reprodutivos, de estratégias de reprodução, incluindo, por exemplo, corte, que o macho ele tem que conquistar a fêmea. Nós temos também que a maioria vai apresentar um dimorfismo sexual, então vai ter lá um macho com características que vai distinguir da fêmea. Alguns grupos apresentam anexos embrionários, como o próprio nome diz, está lá no embrião para auxiliar no desenvolvimento, porém que não vai estar presente no adulto. E aqui a Pro trouxe um videozinho bem rapidinho para vocês verem um mecanismo reprodutivo da ave que é chamado de corte. É um mecanismo de corte para que consiga o macho acasalar com a fêmea. Então ele faz toda uma dança, um canto para atrair a fêmea, sendo que nas aves ali, ó, esse macho, ele apresenta um dimorfismo sexual bem evidente. Olha aí, ele fazendo toda uma dancinha para atrair a fêmea. Em geral, os machos são mais bonitos, mais vistosos que a fêmea. E aí chegou a fêmea bem sem gracinha perto do macho. Então ele dançando, cantando, tudo isso para atrair a fêmea e conseguir acasalar e perpetuar a espécie, que o grande intuito dos animais é perpetuação da espécie. Com relação à regulação térmica, como que eles conseguem manter a temperatura corpórea? Como que é isso em relação ao ambiente? Então a gente vai ter aqueles animais que vão ser chamados de endotérmicos. Olha que curte esses ursinhos mais fofos do mundo! Eles são endotérmicos, assim como os mamíferos, assim como as aves. Então o que é isso? Endo vem de dentro, térmico vem de temperatura. Ou seja, são aqueles animais que conseguem regular a temperatura, conseguem manter a temperatura corpórea independente do ambiente que ele se encontra. Então pode estar lá 44 graus de temperatura, senhor, né? Quase todo mundo derretendo. Mas a temperatura vai permanecer lá nos seus 36,5. Pode estar lá 0 graus, todo mundo batendo os dentes. Mas a temperatura vai manter nos 36,5, no nosso caso.
Então, se tiver uma temperatura muito maior, 40 graus, é porque a gente está com febre. Uma temperatura muito menor é porque está com hipotermia. Então, a gente faz uma regulação metabólica dessa temperatura. Diferente do que acontece, por exemplo, com os peixes, com os répteis, com os anfíbios, que eles não têm essa regulação interna da temperatura. A temperatura, ela varia conforme o ambiente. Então, eles são chamados de ectotérmicos. Então, a temperatura de fora. Eles têm alguns mecanismos comportamentais para tentar manter mais ou menos a temperatura. Então, por exemplo, se esfria demais, um réptil ele vai ficar próximo ao local que está bem ensolarado para aumentar a sua temperatura corporal. Mas então eles não têm um mecanismo interno para fazer essa manutenção da regulação térmica. E aí, moçada, para finalizar, nós temos uma característica que é exclusiva dos vertebrados, que é a crista neural. Então, essa crista neural, ela é formada por células embrionárias típicas e exclusivas dos vertebrados. Ela vai se diferenciar juntamente com a formação do tubo neural. Ela vai ficar lado a lado a esse tubo, em uma região posterior à região do encéfalo, e ela tem uma capacidade bem bacana, que é de migrar pelo corpo e poder formar outras células corporais. Beleza? E agora, só para fechar o final do final, a Pro trouxe aqui uma perguntinha para a gente rever algumas coisas. E aí, é finish here. Então, vamos lá, a perguntinha. Os vertebrados apresentam diversas características que os diferem entre si. A gente viu que é um grupo bem diverso, embora tenha características que são comuns. Então, olha lá. Os peixes, por exemplo, eles respiram por brânquias, enquanto que os mamíferos, nós, por pulmões. Entretanto, todos os vertebrados possuem algumas características que são comuns. Então, marque a alternativa que não indica uma característica compartilhada por todos os vertebrados. Primeiro, os vertebrados, todos eles possuem crânio? Sim, todos eles vão possuir crânio. O que vai diferenciar é que, por exemplo, tem alguns que vão ter mandíbula, maxila, outros não. E tem lá mais uma diferencinha que a gente logo vai ver no final. Todos os vertebrados, eles possuem tecidos derivados do ectoderma, mesoderma e endoderma? Ou seja, todos eles são triblásticos? Sim! Então, lá desde plateumintos, nós temos que os animais são triblásticos. Não dá para voltar atrás mais, né, moçada? Todos os vertebrados são celomados, são. A gente viu que desde equinodermos, nós temos que os animais são celomados, ou seja, vai ter aquela cavidade corporal que é totalmente revestida pelo mesoderme, e enterocélicos, que essa cavidade, que esse celoma, ele vai se formar a partir da dobradura do arquêntero, a partir do intestino primitivo. Então, sim, nós somos celomados enterocélicos. Todos os vertebrados possuem um sistema digestório completo? Sim, né? Então, todos vão ter a boca e todos vão ter ou o ânus ou a cloaca. E todo vertebrado possui sistema circulatório formado por coração com 4 cavidades? Não, né? Então, todos os vertebrados têm coração, sim. É um coração bem desenvolvido, sim. Mas com número variável de câmaras. Pode ser 2 câmaras só, um átrio e um ventrículo. Pode ser 2 átrios e um ventrículo. Ou pode ser com 4 câmaras, com 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos, como é o caso nosso das aves, por exemplo. E agora fica aquela perguntinha básica, aquela pulguinha atrás da orelha. Todos os vertebrados possuem coluna vertebral, já que é vertebrado? Não, né, moçada? Então, vértebras só vai ter aquela coluna vertebral bem certinha, bem formadinha nos gnastomados de peixes cartilaginosos para frente. Porque lá
naquele grupo do peixe bruxa, da feiticeira, não tem nada de vértebras, nada, nada, nada. Então ele vai ter a sustentação a partir da notocorda. Nas lampreias, nós temos rudimentos de vértebras que vão estar sobre a notocorda que persiste na fase adulta. E agora, coluna mesmo vertebral a partir dos peixes cartilaginosos. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Crânio veio primeiro do que a coluna vertebral, tá? E aí a gente tem, a partir dos gnastomados também, só para dar aquela puxadinha, a formação de animais com a maxila com mandíbula. Belezinha? Joinha? Então, moçada, chegamos ao fim dessa aula e aguardem que na próxima aulitia nós vamos ver um pouquinho mais sobre os peixes. Belezinha? Tchau, tchau e beijo no coração. Até a próxima, galera!